Gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque tem... Ô, Jandim, ainda muita gente assiste e não inscreve, né? Não se inscreve. Então, a gente vê isso daí que o pessoal assiste. Eu vou arrancar o dedo de vocês. A gente é feliz que vocês assistem, mas a gente precisa que vocês se inscrevam também no nosso canal, né? Eu acho. Isso. No mínimo. Uma pergunta, Marcão. Manda bala. Não, como é? Manda bala, pode perguntar. Não, é que assim, ó, a comunidade, da época que eu e a Mari nós participamos, até por ser, era o começo ainda da comunidade, né? A comunidade ele tava tanto que não tinha nem os primeiros consagrados. Quando vocês se consagraram, a gente já tinha saído, né, da formação. O que mudou daquela comunidade que começou aqui em Batatais, né? O que mudou, assim? O carisma mudou ou não? Ou vocês amadureceram numa outra área? Porque, assim, hoje vocês têm um leque muito grande de trabalho, né? Porque vocês, além da acolhida, além dos idosos, das mulheres, vocês já fizeram trabalho com crianças, agora com essa casa de passagem de Ribeirão Preto. Fala pra gente, o que mudou lá do começo, Marcão? E o que a comunidade é hoje, assim? E o que é a mesma coisa também? Eu quero que você me fale o que mudou e o que é a mesma coisa, o que não mudou. Tá. A gente amadureceu, não tenho dúvida disso. O carisma, ele continua sendo o mesmo, né? Eu acho que o que mudou, primeiro eu vou colocar um ponto negativo, tá? Conforme a comunidade cresce, trazendo aqui um pouco das formações que a gente tem, conforme a comunidade cresce, ela precisa se estruturar, né? Ela precisa trazer em si uma dimensão petrina, que a gente na igreja a gente fala dimensão petrina, que é esta estrutura organizacional, né? Agora me fugiu o nome do padre, a gente teve um encontro do Veni Creator há uns anos atrás. Não, foi um padre formador geral da Canção Nova que veio, Padre Roger, se eu não tenho enganado. Roger. Não lembro. Foi o formador geral da Canção Nova. Não, eu não lembro agora, Brau. Depois eu vou lembrar depois do andamento. Mas ele falava isso, a comunidade conforme cresce, ela precisa criar sua estrutura. E ela cresce, ela se distancia, né? Os membros dela se distanciam. E apesar hoje do mundo ser pequeno pela internet, né? Hoje nós estamos aqui cada um na sua casa e estamos fazendo um bate-papo como se a gente estivesse sentado numa mesa de bar, né? Então o mundo ficou pequeno por causa da internet, mas a gente se distancia, não tem aquele calor humano, né? Esse é o ponto negativo. Mas o ponto positivo é que o carisma vai se difundindo, que o plano salvífico de Deus vai alcançando outras pessoas, né? Então, eu não tenho dúvida que para a vida do irmão Júnior e da irmã Renata, o plano salvífico de Deus da vida deles estava ali o carisma da Divina Misericórdia. Eu não tenho dúvida disso, e isso chegou lá para ele. E eu tenho a liberdade de falar, e um puxão de orelha aqui, como eu não tenho dúvida que o plano salvífico para a vida do Braulino e da Mari está o carisma da Divina Misericórdia. Só que vocês ainda, por questões da correria e do mundo, ainda não encontrou-se. Vocês estão no espaço, mas ainda não estão no tempo. E eu falo isso muito tranquilamente aqui para todo mundo nos ouvir, mas eu já cansei de falar isso para vocês, vocês concordam também comigo nesse sentido. Então, no crescimento, ponto positivo é isso, é que ela começa a estar presente nos espaços, fazendo com que, no tempo de Deus, as pessoas que têm o plano de salvação dentro desse carisma vai se encontrar. Porque eu vou falar, usando você e a Mari, Brau, desculpa aqui, mas é diferente quando vocês estão lá. Você vai falar para mim que não é? Para vocês. É diferente, não é? Não é só um diferente de estar num grupo de oração. É aquele negócio, quando vocês estão lá... Gente, aquela coisa está em casa, né? Acho que chegou exatamente. A pizza e não marcou. É isso, eu estou em casa. Não é aqui em casa, não, eu ia falar. O problema aqui dos vizinhos é tudo iFood, toda hora. É outro problema de cidade grande. Essa latição, isso é barulheira. Mas a comunidade, ela mudou nesse sentido. Eu já estou até perdendo o fio da meada. Eu começo a puxar a orelha do Braulino, eu começo a perder o fio da meada. Mas o que a comunidade mudou daquela época para cá é que ela estruturou. Hoje nós temos uma formação que a gente sabe onde quer chegar. A gente sabe o caminho
a fazer para levar a pessoa até essa experiência pessoal com carisma. E fazendo com que a pessoa tenha essa experiência pessoal com carisma, vai fazer com que ela se encontre no espaço e no seu tempo. Né? A comunidade, ela cresceu nesse sentido, ela cresceu na questão profissional. Né? Apesar da comunidade, o sentido da comunidade não é a obra social, mas as obras sociais, ela é importante dentro da estrutura e da missão da comunidade. Ela cresceu nesse sentido, porque nós fomos estudar. Não dava mais para o irmão Marco ser o irmão Marco que só estava ali para acolher as pessoas porque ele queria acolher bem. Ele ainda continua a estar ali para acolher as pessoas e acolher bem, mas agora ele precisa se profissionalizar nisso. Então fui fazer faculdade, fiz faculdade de serviço social, fiz pós-graduação. Né? A comunidade nos chama a alçar voos maiores, né? a nos preocupar em dimensões maiores, como foi a nossa experiência na política, né? Nada disso, que nem hoje na comunidade nós entendemos que não tem mais a vontade do Marco, não tem mais a vontade da Vanessa, não tem mais a vontade do Francisco, tem a vontade e a necessidade da comunidade. E conforme a comunidade necessita, ela elege aqueles que vão fazer. Né? Então, quando vim para Ribeirão, não foi o Marco que quis vir para Ribeirão. Quando fomos para São Carlos, não foi o Marco que foi para São Carlos. O Júnior estar em São Carlos hoje não é uma decisão do Júnior. Né? Quando eu saí candidato, não foi uma decisão só do Marco. Tem toda uma comunidade por trás disso e todo um porquê, todo um respiro, todo um soprar do Espírito Santo para isso. Hoje a comunidade, ela caminha sabendo onde pisa. Hoje a gente, lá no começo, a gente vai experimentando. Né? Quando você e a Mari estavam, nem regra de vida a gente tinha. Então a gente tinha uma proposta de vivência, mas não sabia como viver. Hoje essa proposta é algo concreto, é algo escrito, é algo experimentado, é algo aprovado pela igreja. Né? É muito rico para nós, quando eu estou aqui em Ribeirão Preto, e Dom Moacir chega para mim, Dom Moacir me chama: oi, irmão Marco, tudo bem? Como está a esposa? Como estão os filhos? Né? Então, o bispo reconhece essa nossa consagração, o bispo reconhece essa nossa estrutura. Então, a comunidade mudou nesse sentido. Ela se estruturou, ela se formou e ela se firmou, tanto espiritualmente, no carisma, que é o mesmo que a gente vivia. A gente continua fazendo as loucuras de sair de madrugada, caminhando de porta em porta em igreja, indo em cachoeira lavar o pé um do outro, ficando, lógico que devido à pandemia, né, houve uma pausa nisso, mas indo lá para o Retiro Santa Paulina a pé, dormindo dentro da capela no meio da poeira, com o Braulino passando mal, tendo que trazer ele de volta por causa da alergia da criança. Né? Então a comunidade continua fazendo essas coisas que fazia lá atrás, mas hoje a gente tem vamos fazer um encontro? Vamos. Nós não vai espalhar mais um monte de cadeira lá no Retiro Santa Paulina. Hoje a comunidade tem a sua casa de encontros, que traz um conforto maior. Então ela se estruturou, ela consegue, né, hoje manter o carisma da sua humildade, mas ela consegue dar condições, saber o caminho que tem que caminhar e o rumo que quer chegar, enquanto estrutura, enquanto comunidade, mas enquanto pessoas, apresentando o plano salvífico na vida de cada um. Legal. Ó, o Top, Luizinho. Lembrei de Sapeca Neguinho da Limeira. Você passou mal, precisou ir embora. E o Cid nadando na represa. Não, deixa eu falar isso. Fazer um parênteses aqui. Fala. Retiro lá na Santa Paulina. O irmão Francisco levou todo mundo para um deserto. Onde nós vamos fazer o deserto? Em torno da represa. Cada um vai ficar num lugar quietinho, em silêncio, meditando a palavra. Ali tinha homem, tinha mulher, tudo. De repente, tinha o Braulino só de cueca pulando dentro da represa para nadar. Que jeito, cara. A comunidade amadureceu nisso, entendeu? Hoje não tem mais ninguém que pula de cueca na represa. É difícil. Mas tinha o Sidney. Tinha o Sidney. Aí à noite, nós deitamos lá na capela, o Braulino começa. Como que é que você faz com o nariz? A gente não sabia se era os porcos. A gente achava que era os porcos, lá no chiqueiro era o Braulino, dentro da capela. Gente, essas coisas. Não, Braulino. Desculpa,
Fala, Luizinho. Vai, Luizinho. Fala aí, Luizinho. Entra aí na conversa. Vai ter tréplica? Réplica? Não. Mas não tem que replicar, é verdade. Ó, o Luizinho aqui, ele tá falando que admira demais o trabalho de vocês, né, da comunidade, tudo. E ele tá falando aqui, ó, que inclusive essa profissionalização traz ainda mais propriedade para quem está à frente. Não basta querer, tem que amar, orar, estudar e agir. E eu acho que isso é a seriedade da comunidade, entendeu? Porque não foi uma coisa, não é algo feito nas coxas, né, Marco? Tipo Jamais. assim, desde o começo, pelo menos eu por fora, eu vejo o irmão Francisco, a preocupação que ele tem em fazer tudo certo, em atender não somente a liturgia que a igreja pede, toda a parte litúrgica, caminhar junto com a igreja, mas também a parte civil, a parte administrativa. Eu fiquei abismado, tipo assim, o irmão Francisco, eu e a Vanessa, a gente participa daquela reunião que ele faz quando tem que assinar a ata. O que é, Marcão? O Janderson e a Vanessa são... É do começo de janeiro, né? Como é que chama a reunião mesmo? Esqueci o nome dela. No final de dezembro, dia 14 de dezembro. É a eleição da diretoria. O Janderson é o nosso diretor de relações públicas e a Vanessa é a nossa primeira secretária. É isso da mesmo. matriz. Mas o que eu ia comentar que é interessante ver a seriedade que o irmão Francisco tem, e isso que eu vou falar aqui pode ser bobeira para muita gente, mas se reflete em tudo que ele faz à frente da comunidade. Entendeu? Que tipo assim, que nessa reunião tem que fazer todos os atos, né, assim, abertura. Então, vai lá, lê-se o termo de abertura, aí ele fala assim, ó, pessoal, agora a gente tem que aguardar 15 minutos aqui batendo papo, entendeu? Pra gente retomar com o caminhamento de tudo. E tipo assim, cara, tá só nós ali, não vai chegar ninguém. Você tá entendendo? Se fosse qualquer outro, ou se fosse eu ia falar, ó, pessoal, aqui tá pedindo pra fazer pausa de 15 minutos, mas não chega ninguém. Vamos dar sequência daqui, vamos acabar logo e vamos embora. E ele não, ele espera, ele faz a parte toda certinha. Então você vê um detalhe que muitas vezes muita gente não levaria conta, não daria importância. Ele dá importância para tudo. E se a gente for pegar a questão litúrgica, a questão de ritos e de comportamentos perante a igreja, ele é muito mais rígido, né, Marco? Muito mais. Não tem... Ele fala que na liturgia não tem espaço para criar nada, né? Assim, é lógico que a liturgia lá traz aquilo que a gente pode tá fazendo, mas ele é muito rígido naquilo que a liturgia pede, né? Então não tem nada de mais, nada de menos, é aquilo, pronto, acabou, é o que a liturgia pede, está ali. Nas questões de oração também, né? O Cerco de Jericó, a Capela do Santíssimo, tudo que envolve aquilo que é sagrado, ele é muito rígido, mas também as coisas como o Janderson está falando, o social, como um bom militar, né? A gente não pode esquecer que o Dom Francisco ele é capitão da polícia militar, né, é capitão da reserva. Como um bom militar, ele é muito rígido em tudo, né? Então as coisas têm que ser muito certinhas, né? Igual eu estou aqui em Ribeirão Preto, então eu que tomo conta de todas as coisas aqui em Ribeirão Preto. Mas deu dia 1, dia 2, no primeiro dia útil do mês, eu tenho que mandar o balanço para ele, o balancete do mês, ele sempre, e não é por desconfiança, igual ele fala. Ele não desconfia de nada de nós, mas tem que ser feito, né? As coisas têm que ser muito claras, né? Tem que ser muito sério. Então isso tudo, ele nessa questão da área social, da área técnica, ele fala que ele deixa com a gente, né? Ele fala assim, vocês já estudaram, vocês estudam para isso. Ele sai desbravando, ele mesmo fala isso, né? Que ele é no bom sentido, um bandeirante que vai à frente, abrindo o caminho, e a gente tem que vir asfaltando, pavimentando esse caminho que foi aberto. E que é isso mesmo, o carisma é isso mesmo. O fundador, ele tem que sair metendo a cara e cortando mato.
A gente pode não concordar com o caminho que ele está fazendo, mas se nós temos aquela vocação, a gente vai acreditar que é a ação do Espírito Santo e a gente vem atrás pavimentando. Então é esse o caminho, mas o irmão Francisco ele é muito sério, e essa necessidade que o Luizinho coloca, a necessidade de se profissionalizar é um ato de amor. Eu encaro dessa forma. É um ato de amor. Eu não basta falar que a pessoa tem o direito de um serviço. Eu tenho que garantir a forma de acesso a esse direito. E hoje, como assistente social, né, como profissional que eu sou, eu sei os caminhos e os meios de garantir esse acesso ao direito.